O conceito de números reais surgiu a partir de frações comuns pelos egípcios, por volta do ano 1000 a.C. O desenvolvimento do número se manteve com a ajuda dos gregos, que proclamaram a existência dos números irracionais. Outra classificação dos números reais podem ser utilizadas entre os números algebraicos e números transcendentes. Também é importante lembrar que os números reais permitem completar qualquer tipo de operação básica com duas exceções. As raízes de ordem par dos números negativos não são números reais e não existe a divisão por zero. O número reais é um nome cago ao conjunto de números mais conhecido por poucos, pois qualquer número inteiro ou decimal faz parte desse conjunto. Sua definição mais conhecida é a união entre os números racionais e irracionais. Esse conjunto engloba não somente os números inteiros e fracionários, negativos e positivos, mas também todos os números irracionais. A parte do seminário fala sobre o conjunto dos números reais, que são elementos formados de um grupo composto por números naturais, números inteiros, racionais e irracionais. Os subconjuntos dos números reais são representados pela letra R, que determina em que grupo o número pertence. Aqui nós temos 5 conjuntos de números reais representados pela letra R e um sinal. Os reais não negativos, os positivos, não positivos, os negativos e o conjunto dos reais não nulos. A reta numérica é uma reta onde colocamos os números reais. Ela é construída na horizontal e existem dois tipos, os números positivos e os números negativos. O zero é o ponto de origem. Então, para o lado esquerdo do zero fica os números negativos e para o lado direito do zero ficam os números positivos. Por exemplo, o número 20 positivo é sempre maior que o número 20 negativo, pois o primeiro está à direita do segundo. Então podemos dizer que o número 20 é maior que todos os números negativos, pois não existe nenhum negativo à direita de 20 positivo. Outro fato a se comentar também dos números negativos é que quanto mais distante do zero, menor será o número. Por exemplo, 60 negativos será menor que 2 negativos, pois 60 está mais à esquerda, está mais longe do zero. Os reais são representados em um diagrama inclusivo, onde os números reais R engloba 4 conjuntos de números, que são N, os números naturais, Z, números inteiros, Q, racionais e o I, que são os racionais. O conjunto dos números racionais, Q, ele é formado pelos conjuntos dos números naturais e os números inteiros. Por isso, todo número inteiro, que é o Z, é racional, ou seja, Z está contido em Q. O conjunto dos números inteiros Z inclui os números naturais N, que também quer dizer que todo número natural é um número inteiro, ou seja, N está contido em Z. O conjunto I, que são os irracionais, ele é formado só por ele mesmo, mas ele continua dentro dos números reais. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa significa o seguinte: A mais B é igual a B mais A, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Um exemplo é 4,1 mais 1,4, que seria igual a 1,4 mais 4,1, que no final dá o mesmo resultado, 5,5. Não importando a ordem que você coloque as parcelas, o resultado sempre será igual. Propriedade associativa. A propriedade associativa acontece quando você tem 3 ou mais parcelas de números reais, e aí você quer efetuar uma soma. E o que essa propriedade fala? Não importa por onde você comece a soma. Se você somar a primeira com a segunda, depois somar com a terceira, não importa a ordem que você somar.
o resultado sempre será o mesmo. Por exemplo, A mais parênteses B mais C, fecha parênteses, é igual a parênteses A mais B, fecha parênteses, mais C. Um exemplo disso que eu posso usar é o menos 3 mais 0,4 mais 5, que poderia ser igual a menos 3 dentro do parênteses mais 0,4 e o 5 fora do parênteses. Não importa se eu coloque o 5 dentro do parênteses e o 4 fora, o resultado sempre será o mesmo, que seria 2,4. Ok, agora vamos resolver alguns exercícios. Exercício 1. Observe o conjunto A e responda. Aí aqui temos o conjunto A e seus elementos, como vocês podem ver aí no slide de fundo. Vamos resolver a questão A. Quais os elementos de A são números racionais? Para a gente determinar quais desses são os números racionais, a gente vai pegar a raiz que dá um número exato. O resultado dela vai ser um número exato. Um exemplo ali é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Logo, a raiz quadrada de 25 dá um número exato. Entende? Então é basicamente a gente pegar e fazer isso. A gente vai pegar as raízes e ver quais dão um número exato, que não dão um número com vírgula, um número quebrado, como você prefere falar. Então vamos lá. Ali os números racionais são raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 46 e raiz quadrada de 49. Esses são os números racionais do conjunto A. Questão B. Quais os elementos de A são números irracionais? É basicamente a gente fazer o inverso do que a gente fez para descobrir os números racionais. Ou só pegar os números que sobraram ali. Mas eu vou explicar por que são números irracionais os que sobraram. Os números são irracionais, pois eles não dão um número exato. Por exemplo, na raiz quadrada de 49, ela deu um número exato, que é 7. E na raiz quadrada de 15, não dá um número exato. Vai dar um número com vírgula. Você pode tentar fazer aí, não vai dar um número exato. Logo, ele é um número irracional. Que nem 3,14, que normalmente a gente pode representar um número irracional com 3,14, que também é o valor de π. Então, basicamente, os números irracionais do conjunto A são raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 20 e raiz quadrada de 40. Ok, agora a questão C. A gente viu que os números racionais são raízes que têm um resultado exato e os números irracionais são raízes que não têm um resultado exato. E também a gente sabe que a união entre números racionais e irracionais são números reais, dá igual a um número real. Logo, todos os elementos ali do conjunto A são números reais. Ok, exercício 2. Quais desses números não são reais? Aí tem ali as questões de A a F com os números ali. Vocês estão vendo nos slides. Bom, vamos determinar o que não é real ali para poder entender melhor. O que não é real? Uma raiz negativa, que o resultado vai dar negativo. Ela não é um número real, não se encaixa nesse contexto. Por quê? Pegamos ali a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Um resultado exato, não negativo. Agora, a raiz quadrada de menos 9 já é uma raiz negativa com um resultado negativo. Aí não se encaixa nesse contexto de números reais da nossa apresentação. Porém, mais para frente, vai ter estudo sobre números complexos, que aí se encaixa esse contexto de raízes negativas com resultados negativos. Aí pode se encaixar no números complexos, mas como estamos falando de números reais e a questão é perguntando quais ali são os números reais, ali são os números reais os que não têm raiz negativa. Logo são raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. O resto você pode descartar. Espero que tenha ajudado e até a próxima.